Zinho, amigo, seu Benedito Arthur, organizou um terço em homenagem a São Benedito. Coisa lá dos seus ancestrais, dos negros africanos, remanescentes de escravos. Então ele convidou a família de João Batista para estarem presentes. E Paulina ficou muito contente, preparou tudo, arrumou as crianças, era um motivo para se divertirem. Levar as crianças que estiveram vários dias doentes, sem sair de casa. Agora estavam bem. E assim, ela rezaria pedindo a São Benedito a sua santa proteção. Paulina era uma mulher de muita fé. Aprendera com o pai a ter fé naquilo que lhe era apresentado. Aqui, no caso, seria o São Benedito, mas ela era muito devota a Nossa Senhora da Aparecida. No domingo, logo após o almoço, todos saíram de casa rumo à casa do amigo Benedito Arthur. Era bonito ver pelos caminhos as pessoas se encontrando, iam alegres, vestindo suas melhores roupas, as mulheres negras com seus cabelos bem trançados, bem penteados, cheios de fitas, as meninas com seus vestidos rodados de manga bufante. Era um êxodo colorido e festivo em direção à casa do casal anfitrião. Eram os donos da festa, muito religiosos. Nessas festas sempre havia muito de tradição, de religiosidade, que Paulina e João Batista aprenderam a gostar e a praticar com eles. Eram costumes de negros africanos, que com o passar do tempo se misturavam com os costumes dos portugueses, como era o caso de Paulina, descendente de português. Junto todos tinham o mesmo objetivo, exercitar a fé e se divertir. Paulina foi ao terço levando o bebê. Chegando lá, ele dormiu. Quando ele acordou, estava chorando e tinha um pouco de febre. Ela o colocou de pé, mas ele não se sustentou e se sentou. Não conseguia firmar as perninhas. Antes de ficar com gripe, ela já andava um pouco preocupada, porque ele não queria andar. Paulina notou que ele, na última semana, só engatinhava. Não deu um só passinho. Mas ele antes já estava começando a andar. Quando ela viu que ele chorou e não quis ficar de pé, ela ficou assustada. Ela notou que o filho estava piorando. E agora, se forçasse ele ficar de pé, ele chorava muito. O bebê estava com diarreias constantes. Acordara cheio de assaduras. A mãe trocou o bebê e viu que ele precisava de um banho. Mas ali naquela casa, onde era realizada a festa, o terço, não havia como dar um banho nele. Tinha muita gente, as mulheres estavam todas ocupadas. Ela achou melhor voltar para casa e pediu a João que juntasse as outras crianças para ir embora. Chegando em casa, ela deu banho no filho e lhe deu um chazinho com AS. Ele bebeu e dormiu de novo. Então ela foi fazer a janta, mas estava tão preocupada que não conseguiu comer. Bem mais tarde, o bebê acordou e estava com febre. Seu rostinho estava vermelho, os lábios pareciam cozidos, estavam rachados e até sangravam. As assaduras aumentaram muito. Até as ruguinhas em volta do pescocinho gordinho estavam cheios de assaduras. Pareciam cortes. Ela não sabia o que fazer. As axilas dele também estava tudo cheio de assaduras. Ela deu outro banho e colocou talco. Foi pior. Ele ficou todo vermelho, se coçava e chorava sem parar. Parecia desesperado. Ela foi e lhe deu outro banho para tirar todo o talco do corpo. Enxugou bem o corpinho e colocou maisena. Ela não tinha outra coisa. E aí as assaduras parece que refrescaram e ele dormiu de novo. No outro dia cedo, parecia que ele estava um pouco melhor. Ela notou que quando ele mamava o leite da mamadeira de vaca, que não mamava nela, ele tinha diarreia. Sempre foi assim. Mas se ele comia comida, sopinha, comida feita caseira, o intestino ficava bom.
De vez em quando ele tinha aquelas assaduras. Ele era muito branco. Talvez ele tivesse deficiência de melanina, mas a mãe não sabia disso. Aliás, ninguém sabia, nem os médicos. Paulina passava muitas dificuldades em ser sozinha naquele lugar com seus filhos muito levados. Havia acontecido há 2 meses atrás uma coisa muito interessante e muito ruim para o bebê. Mas ele havia se recuperado sem deixar sinais. Como sempre, Guilherme aprontava. Ele resolveu brincar de bolhas de sabão numa caneca. Ele soprava com um canudo de mamona para fazer as bolhas. Ele subia na beirada do fogão e soprava as bolhas que ficavam flutuando no ar, bolhas coloridas. Os irmãos menores também queriam fazer bolhas, mas não sabiam como. Até que eu vi como ele fazia, pegava a colher de pau que estava dentro de uma panela de ferro fervendo um sabão de sebo. Eu vi que ele pingava gotas do sabão mole dentro da água na canequinha. Mexia com o canudinho e depois soprava na outra extremidade e as bolhas coloridas ficavam enfeitando o ar como um arco-íris e a gente corria atrás. Então, na minha inocência, eu subi no fogão com a outra caneca com água e fiz igual o meu irmão fazia. E na hora de descer do fogão, eu pulei para o chão. Nesse dia eu estava com o vestido bastante rodado e a barra do vestido se enganchou no cabo daquela panela que era tipo uma caçarola de sabão que veio abaixo sobre as minhas costas. O sabão estava ali quente porque o fogo estava quase apagado. Era logo após o almoço. Então o sabão estava ali só para apurar, enquanto Paulina costurava. E o bebê, Joãozinho, estava sentadinho no chão da cozinha, olhando e se divertindo, batendo palminha para as bolhas de sabão. Aquela queda de revirar a panela de sabão atingiu ele no rosto, nos braços e nenhuma das pernas. E ele ficou queimado. O sabão estava muito quente. Imagine o desespero da família ao ver o bebê queimado de sabão. Foi um corre-corre. Mas, com o passar dos dias, os medicamentos, o cuidado da mãe, ele se recuperou e estava bem. Não ficou nem cicatriz, nem nele nem em mim. As crianças davam muitas preocupações e muito trabalho a Paulina. Às vezes ela trancava a porta para eles brincar dentro de casa perto dela. Mas eles aprontavam dentro de casa. Logo após as queimaduras, Guilherme ficou doente, com o dedão esmagado, depois o vírus da gripe, que deu em todo mundo, e agora o bebê que não queria mais andar. O medo de que Joãozinho ficasse como os filhos da tia Salomé a atormentava, dia e noite. E ela resolveu desabafar com o marido suas suspeitas. Achava que o bebê não estava bem. Ele não estava conseguindo se recuperar da gripe. Parecia estar sempre com febre. Tinha assaduras constantemente. Aliás, todos os filhos de Paulina eram propensos a assaduras, hemorroidas e refluxo. Era só consumir leite de vaca que ficavam arrotando sem parar até que o estômago ficasse livre do pouco daquele leite. Uns mais, outros menos. Uns tinham muita dor de cabeça. Naquele tempo, não se conhecia a doença de intolerância à lactose. Com certeza deveria ser esse o mal da família, herdados no DNA da avó Inês, a mãe de Paulina, que morreu prematuramente, e de Bastião da Cunha, o avô pai de João Batista. Os dois morreram com males no estômago e nos intestinos, sem diagnóstico. A febre de Joãozinho ia e vinha, não o deixava de vez. Ele sempre tossia, seu pulmão parecia comprometido. Ele regredira muito, parou de se desenvolver, já não andava mais. Chorava muito e só queria ficar no colo da mãe. Dormia pouco, quase não mamava ou comia, e começou a perder peso. Claro que os pais ficaram desesperados e decidiram levá-lo para Santa Rita, onde havia um bom médico
conhecido da família, o Dr. Garcia. Deixaram tudo na casa, na fazenda, a cargo de Saana e do seu Antônio Franguinho. E tiveram que dividir os filhos para a casa dos seus compadres. Eu e Guilherme fomos para a casa de Dona Joviana. Fátima para a casa do Sebastião Geraldo Retireiro. E Teia iria junto com os pais para Santa Rita. Ele também estava bastante fraco devido à gripe, estava com anemia, ainda não havia completado nem 4 anos, era pouco mais que um bebê. Na manhã em que sairiam, levando os meninos doentes, o tio Alderano, o irmão de João Batista, chegou trazendo um berço que fizera por João Batista. Era encomenda para o bebê. O berço foi tirado da cangalha e transportado e montado no quarto. O bebê doentinho estava sentadinho no chão esperando a mãe pegá-lo quando ele viu o berço pronto. Ele engatinhou até o berço e tentou ficar de pé. Se segurou na grade do berço, mas não conseguiu firmar as perninhas e caiu sentado de novo no chão. Alderano, ao ver aquilo, alertou os pais que procurasse um médico, que realmente o menino não estava bem. O que eles estavam esperando? Alderano então quis levar Teia com ele, dizendo que quando eles voltassem de Santa Rita, eles o pegariam de volta lá na casa da usina. E assim ele fez. Amarrou um travesseiro na cabeça dos arreios e sentou Teia ali e o levou embora, com uma sacolinha de 2 mudas de roupa. Depois de tantos anos, agora Paulina voltava ao terreno do inimigo, e num tempo tão difícil para ela. Quando chegou em Santa Rita, eles não sabiam onde ficar com a criança doente. A mãe de João Batista, a Dona Flora, morava muito longe dali, e o menino precisava estar perto de um socorro médico. Agora eu vou para um outro capítulo. A morte de João II. Alderano, o irmão de João Batista, era casado com Salomé, a prima, filha da tia Maria Teodoro, que tinha a irmã que era casada com o tal homem que diziam ser o pai de Paulina. Então, estavam todos reunidos de novo, a família Paulina no meio deles, a filha bastarda. Tia Maria era casada com o Teodoro da Cunha, irmão do Bastião da Cunha, ambos os dois falecidos. Então, as más línguas diziam que o noivo da irmã de Maria Teodoro, quando eram noivos, que era o pai da Paulina. E não teve jeito, foi para lá que João Batista teve que levar a esposa e o filho doente. A casa era do parente mais próximo que morava ali, pertinho da cidade e do médico. Essa tia Maria Teodoro os recebeu de braços abertos. Fez tudo que podia para que se sentissem em casa. Tratou Paulina com carinho, como se ela fosse uma filha. Deu todo o amparo necessário naquele momento tão difícil. O médico foi chamado, ele receitou antibióticos, anti-inflamatórios para o bebê. Se ele tinha realmente uma alergia, uma intolerância, esse era o pior remédio que se podia dar. Mas o médico mandou, de antifebril AS. Quem tem problema de estômago e intestino jamais pode tomar AS, Bactrim, qualquer outro tipo de coisa. Mas, como não sabiam, eles deram esse remédio para o bebê. E ele piorou e veio a óbito. E foram as filhas da tia Maria Teodoro que muito ajudaram Paulina nesse momento tão difícil e tão triste de sua vida. E Salomé, lá na usina, a esposa do Alderano, irmã dessas moças que tanto ajudaram Paulina, porque Salomé era filha da tia Maria Teodoro. Ela era a mãe de Salomé. Infelizmente, lá as coisas não estavam boas. Ela não era boa igual as irmãs e como a mãe. Ela precisava cuidar do Arimateia, que não tinha nem 4 anos, mas ela não cuidava, ela até judiava. E o menino já estava fraco, convalescente da gripe, longe dos pais, longe dos irmãos, com saudade deles.
Ela às vezes lhe dava uns tapas, se ele chorasse. Ela não dava carinho. E se ele não comia, ela também não forçava. Ele ficava com fome, todo sujo, molhado, fedendo. E assim ele foi definhando e emagrecendo. Só Deus foi testemunha do que essa megera fez ao garoto nos dias em que ele ficou naquela casa. Ela era uma pessoa amarga, pessimista. O pior era que ela não se importava se o menino estava sofrendo. Ela sofria a perda dos seus 2 filhos. Então, não era sensível ao sofrimento dos outros. Ela achava que todo mundo era culpado pelo seu sofrimento. Filhos, 4 paralíticos e 2 que eram perfeitos. Morreu um de manhã e a outra de tarde. Esses andavam, era perfeito, ela perdeu no mesmo dia. Mas ela era falsa. Na presença do marido, ela não agia assim. Ela só reclamava do trabalho que a criança dava. Se lamentava tanto que às vezes Alderano ficava irritado e dava uns pestelecos nela, um supapo no pé do ouvido. Ele batia nela sempre, todo dia, toda hora. E quando ele saía para ir trabalhar, ele era empregado da prefeitura de Barra Mansa. Ela vinha e desforrava na criança inocente o seu ódio, a sua raiva. A criança só não morreu porque não era o dia de morrer. Chegou num ponto que Alderano notou que o menino estava muito doente. Então resolveu levá-lo para os pais em Santa Rita, por medo de que o menino morresse na casa dele. Foi aí que Salomé deu graças a Deus por ficar livre do menino. Ela, coitada, não sabia dar amor para ninguém. A gente dá o que tem. Se ela não tinha para dar. O tio Alderano pegou o cavalo e partiu levando Teia com ele. Cavalgou por horas, até que sentiu que o menino amoleceu. Aí ele parou o cavalo, sentiu a respiração da criança. Estava muito lenta, seu corpinho estava mole, ele estava com os olhos tão fundos e com diarreia que já parecia um defunto. Os lábios roxos, as unhas dos pés também. Ele parecia desfalecer. Alderano pensou, e agora? E se o menino morresse ali com ele, como que ele entregaria o corpo da criança nas mãos da mãe? Ele nem sabia do outro filho. Será que estava bem, sobrevivera? Ele não sabia ainda da morte do Joãozinho Evangelista. Ele apiou do cavalo, pegou Arimateia nos braços, seu coração batia fraco e descompensado. Ele estendeu o pelego dos arreios no capim, na beira da estrada à sombra do bambuzal, e deitou ali a criança já quase morta. Desesperado, ele desceu à beira do rio, apanhou uma folha de caetê, encheu de água e levou para cima. Com muito cuidado, ele deixou vários pingos de água cair nos lábios da criança moribunda. Foi aí que ela mexeu os lábios com sofreguidão. Ele deu mais água, aí ele ouviu os roncos no estômago da criança. Era o estômago se contraindo. Estava vazio. O menino estava fraco de fome. E era bem verdade que ele não comia direito desde que fora para a casa de Alderano. Mas Alderano pensava que o menino não comia porque não queria. Mas não era bem assim. Ele não comia porque a tia não dava. Uma criança na situação de Arimateia precisava de muita atenção, de cuidados, de carinho. Mas isso ele não teve. Por isso a enfermidade o atacou daquela maneira. A pior doença que pode existir é a fome. Depois do descaso, ali deitado na beira da estrada, livre dos solavancos da montaria, Arimateia dormiu, depois de matar a sede. O tio deu um tempo e rezou a Deus uma chance para entregar o filho vivo nos braços da mãe. Quando o menino acordou suado, sujo de diarreia e com febre, Alderano não teve escolha. Precisava chegar no seu destino. Pegou a criança no colo, montou de novo e voou para Santa Rita. Depois de mais de quase 2 horas de cavalgada, no sol, ele chegou à casa da sogra, a tia Maria. João Batista e Paulina tinham acabado de chegar do funeral do filho. E foi aí que Alderano entregou Teia nos braços de Paulina, dizendo: "Toma teu filho." Ela, transtornada pelos acontecimentos, pensou estar acordando de um terrível pesadelo.
Seu filho então não havia morrido? Ele estava ali em seus braços. Sofregamente ela o abraçou, olhou seu rostinho magro e triste. Ela não reconheceu. Não, aquele não era o Joãozinho. Quem que era? Involuntariamente ela quase o joga no chão, chorando, ela gritava desesperada. Esse não é o meu filho. Na sua grande dor, ela havia se alienado, esquecera de tudo, até dos outros filhos. Mas Alderano grita para ela, desesperado. Esse é o seu outro filho, Arimateia. Ele precisa de você. Ela regala os olhos, olha bem, e o estreita entre os braços. Sim, aquele também era seu filho. A criança faminta começou a procurar os seus seios. Ele estava fraco e com muita fome. E os seios dela ainda estavam com leite. O bebê morreu deixando de mamar por alguns dias. O leite doía, mas ela nem sentia. A dor da perda era muito maior. No instinto de fêmea para salvar a cria, ela dá o peito à criança, que fracamente suga o leite que está ali armazenado, que não será mais do seu dono. O menino mama e dorme. Paulina chora, chora, até que adormece, soluçando ao lado daquele filho ainda vivo. João Batista vai conversar com Alderando e ficar sabendo o que aconteceu com o outro filho que está doente. O tio diz que era preciso tratá-lo, e o médico foi chamado de novo para a mãe e para a criança. E por recomendação do médico, eles não poderiam viajar por pelo menos umas 2 semanas. Os mesmos remédios de Joãozinho foram receitados para a Teia, só que trocaram a S pela dipirona. Para Paulina, calmantes e injeções de vitaminas, ela estava muito abatida. João Batista foi até a casa de Zezé, havia avisado o acontecido. E aí Sebastião Malaquia, o pai de Paulina, veio com ele. E assim que a filha ouviu, ficou mais animada e os remédios começaram a surtir o efeito desejado. E Alderando passou pela casa de Dona Joviana e levou Guilherme e eu para sua casa. Maldita a hora, viu? Ele nos levou e esqueceu as nossas roupas. Quando ele chegou com nós dois, adivinha o que aconteceu? Salomé apanhou, porque ela começou a xingar, a esbravejar, como sempre. E aí ela tomou uma surra por causa disso.